Abrindo a Porta para o Infinito, por Joel Goldsmith. Civilizações vieram e se foram, civilizações viveram e morreram, e não há garantia de que nossa presente civilização será permanente. Em algum tempo futuro, uma nova raça de homens pode encontrar montes dessas casas de biscoito, que chamamos de edifícios e casas, e eles podem até descobrir discos de rock and roll que testemunham nosso estado de civilização. O ponto é que, assim como outras civilizações passaram de vista, então muitas mais também podem passar, antes que a verdade que todo místico tem revelado seja descoberta e demonstrada, que é o homem ter inerente em si mesmo a capacidade de abrir mão de tais medidas de proteção, como a autopreservação, e abrir a porta de dentro de sua consciência para receber o Espírito de Deus. Existem dois níveis de consciência. Existe um nível espiritual e incorpóreo, como descrito no primeiro capítulo do Gênesis. Neste nível, o homem criado à imagem e semelhança de Deus mostra-se sem pecado, sem doença, morte, privação e limitação. Nem há qualquer homem sendo desumano com outro homem. Aqueles nascidos na consciência do primeiro capítulo do Gênesis não têm nem pai e nem mãe. Eles são a consciência de Melquisedeque. Eles não são a prole física, eles não têm parentesco humano, eles são incorpóreos. Mas aqueles nascidos de pais humanos são nascidos no nível da segunda criação do Gênesis, no nível da mente, da consciência mortal do bem e do mal, que constitui a humanidade. É essa humanidade que nos faz pensar que, destruindo nosso inimigo ou nosso concorrente, podemos viver e prosperar, ou que, tirando a liberdade de alguém, poderemos nos tornar maiores. Um fermento é necessário para romper a crosta da autopreservação, e este fermento é o Espírito de Deus no homem, que, quando levantado, eleva o homem para seu nível. Então, em vez do homem cuja respiração está nas narinas, nós agora temos o Filho de Deus, aquele homem que tem o seu ser em Cristo. O mestre reconheceu que há dois homens, o homem da terra, a criatura, o mortal, a víbora, e a presença divina dentro da consciência do indivíduo que, quando reconhecida e liberada, transforma o homem da terra no Filho de Deus. Ele revelou ser necessário que o homem seja ordenado e elevado pelo Espírito. O homem não pode ser espiritualizado por meio de um diploma ou uma licença. Ele não pode ser ordenado por uma organização. Formas externas de culto não contribuem para uma vida espiritual e para o desenvolvimento da pessoa, a menos que o rito exterior seja acompanhado por um espírito interior, pela graça. É a experiência da presença em si que é necessária para o progresso espiritual. Se não podemos ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar o Espírito de Deus, nós podemos experimentá-lo, abrindo a porta interna. Abrir as portas conduz a uma maior atividade e paz interior. A meditação é a chave que abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Deus está à porta. E a porta está dentro de nós. Mas não é uma porta para o mundo externo. É uma porta que leva ao mais profundo reino do nosso ser.
Abrindo a porta, tornamo-nos conscientes de um reino, uma atividade, uma lei que, na linguagem espiritual, tem sido chamado de carne, pão, vinho, água, a substância de toda a vida e de toda forma. Nós abrimos a porta de dentro de nossa consciência para que possa haver libertação de dentro de nós, do invisível, do Espírito de Deus no homem. Uma vez que tenhamos alcançado ou tocado o reino interior, não estamos mais vivendo por nós mesmos, nem mesmo vivendo para nossas famílias exclusivamente, mas estamos participando mais ativamente nos assuntos do mundo e naquelas coisas que fazem de alguém mais feliz, mais bem-sucedido e mais pacífico em seu modo de vida. O reino de Deus não lida com algo separado e à parte do nosso ser vivo. O reino de Deus se preocupa com a nossa vida diária. Não é para nos tirar do mundo, mas sim para nos deixar no mundo, mas separados e além dos seus aspectos negativos. O mesmo eu que está de pé, batendo na porta da nossa consciência, nos traz a paz, mas não como o mundo a dá, mas minha paz, a paz desse eu. Não adianta nada olhar para fora e imaginar de que forma essa paz virá, porque ela não vem em uma forma mundana. Estranhamente, no entanto, quando a paz interior vem, ela forma e reforma nossa vida exterior. Ela muda nossas relações com os outros seres humanos, muda a natureza e a quantidade de nosso suprimento, porque é sua função providenciar que sejamos alimentados e vestidos abundantemente. Todas essas coisas nos serão adicionadas, mas elas não serão adicionadas por pensarmos nelas. Abandona o pensamento sobre as coisas. Volta-te para dentro e admite a mim. Abre a porta interna da tua consciência, para que eu possa entrar no templo do teu ser, porque na realidade eu sou o templo do teu ser. Eu sou o Senhor do teu ser. Relaxa e descansa e contempla como eu, o Espírito de Deus em ti, vou adiante de ti para preparar o caminho. Esta é a minha função. Para este propósito eu plantei a semente do meu ser dentro de ti. Para este propósito eu soprei a vida em ti. Em nosso trabalho, a ênfase não está em tentar ser mais amoroso, mais justo ou mais gracioso. Toda a nossa atenção é centrada em admitir o Espírito. Então ele será mais amoroso e gracioso através de nós. Expressará paciência e benevolência a partir de dentro de nós. Nós não teremos que pensar em coisas, seremos instrumentos de sua graça e glória. Nós testemunharemos não a nossa própria bondade ou nossa benevolência, mas testemunharemos a graça de Deus agindo em nós. A experiência é a prova da verdade. Toda a fundação do caminho infinito baseia-se em alcançar a experiência real da presença. Citações da Bíblia e outras fontes são usadas em meus escritos para ilustrar princípios, mas elas não são oferecidas como provas. As revelações e desdobramentos que me foram dados estão sendo passados e compartilhados com você apenas como minha experiência. Qualquer prova, assim como seu acerto,
tem que vir através de sua própria experiência, porque, e neste ponto, tenho certeza de que a Escritura nunca mudará. Tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você não deve esperar que seus parentes e amigos acreditem. Eles vão encontrar alguma coincidência que explique o fruto que é seu. Se você experimentar a presença de Deus, isso será a prova para você. E, mais ainda, lhe será dado o princípio por meio do qual você poderá ajudar seu vizinho, seus amigos e família, mesmo sem o seu conhecimento ou reconhecimento. Há um espírito no homem. Este espírito ordena, cura, ressuscita, levanta e ilumina, mas deve ser experimentado. O caminho para isso é através da prática da presença de Deus e através da meditação. Quanto mais nós vivemos na consciência do Espírito e de sua função, tanto mais nos aproximamos da experiência real. Praticar a presença traz um silêncio interior e uma quietude, ao menos em maior medida do que até então conhecíamos. Traz mais perto o dia em que a experiência vem, e então nós entendemos o que o Mestre queria dizer quando disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu." Símbolos da consciência elevada. A consciência mais alta é demonstrada de muitas maneiras. Ao longo da literatura mística, lemos sobre vestes, e nos foi dito que o mestre usava um roupão branco sem costura, o que significa que sua consciência foi vestida com a integridade perfeita e incorpórea da pureza do espírito. O manto sempre teve um misticismo significativo. Há vestes brancas que descrevem o verdadeiro e incorpóreo Espírito de Deus no homem. Há o manto púrpura da realeza, que é um estado de consciência indicador mais de poder temporal do que espiritual. Também há vestes amarelas, comumente usadas por homens santos do Oriente. Todos estes servem para indicar estados de consciência. Nós não estamos preocupados se somos adornados com vestes materiais, mas, no entanto, estamos preocupados em estarmos vestidos sempre com o Espírito. Há o anel de joias simbolizando a autoridade do Filho de Deus. O anel que às vezes é beijado como um reconhecimento da autoridade divina. O anel em si não tem poder, mas se beijado exteriormente ou beijado interiormente, invisivelmente, poderia ter poder, se isso fosse feito no reconhecimento dessa pérola de grande valor, a palavra que é sem forma. Qualquer reconhecimento desse habitar na palavra é equivalente à cerimônia exterior do beijo do anel. A comunhão exterior é a experiência de abrir a porta interna, onde eu e o Pai somos um, onde podemos comungar, não como se fôssemos dois seres, mas como o Pai revelando a si mesmo, como a natureza mais profunda do nosso próprio ser. É uma comunhão que ocorre quando o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e estamos conscientes de sua presença espiritual. Quando nos tornamos conscientes desse Espírito do Senhor Deus sobre nós, é como se fôssemos lavados, como se ocorresse um batismo. É como um fluxo da água forte, mas suave, tocando-nos por fora, mas ao mesmo tempo como se este fluxo de água
fosse nos permeando por dentro, fluindo através das veias. Este realmente é um batismo do Espírito. Seu símbolo exterior é água pura, mas aquele batismo não tem valor, a menos que seja acompanhado pela experiência interior. A unidade do eu e meu Pai é uma experiência interior, em que o Espírito de Deus se mescla com o nosso espírito. A vida de Deus se torna nossa vida, e até mesmo nosso corpo se torna o templo de Deus. Esta é a unidade espiritual que ocorre como resultado da abertura da consciência. A consciência pode ser aberta de duas maneiras. Uma muito rara e experimentada por apenas algumas pessoas em toda a história do mundo é quando Deus abre a porta da nossa consciência sem qualquer ajuda nossa. A outra é a porta aberta através da meditação, da comunhão e através de uma capacidade interior de habitar no Espírito. Existe uma experiência que ocorre dentro que atesta o fato de que somos um com o Pai e que tudo que o Pai tem é nosso. Repetir palavras ou pensamentos é uma perda de tempo, a não ser que elas possam te levar à experiência real. Fé no poder de algum arranjo de palavras é tão fútil quanto a fé em um bezerro de ouro. Quer externemos um bezerro de ouro ou temos um bezerro de ouro internamente, na forma de decretos, palavras ou pensamentos, estamos igualmente muito distantes. Os pensamentos são legítimos, as palavras são legítimas, se soubermos que a mensagem da verdade é legítima, mas apenas como degraus para a experiência da presença interior. Quando, na nossa meditação, abrimos a porta da consciência e sentimos a presença entrar, e fazemos isto sem procurá-la na forma, porque isso seria apenas mais um bezerro de ouro. Então esperamos na consciência uma garantia, uma paz em nós que nos dá a certeza de que Deus está em campo. A cura espiritual ocorre somente quando o Espírito de Deus dá testemunho dentro da consciência de quem quer que esteja em oração. Oração ou tratamento separados e a parte da experiência da presença de Deus não curam. Por outro lado, a experiência da presença de Deus muitas vezes faz com que a oração ou tratamento sejam desnecessários. Os praticantes do caminho infinito são ensinados a não confiar em qualquer oração ou tratamento, a menos que eles sintam que o Espírito de Deus está dando testemunho com eles. E então eles recebem uma liberação interna. Às vezes a própria voz pode declarar: "Este é o meu filho amado, tudo está bem", ou "Eu estou em campo, nunca te deixarei ou te abandonarei". Mas se vem em um caminho tangível, como uma voz ou alguma outra forma, deve haver uma garantia interior de que Deus está em cena. Caso contrário, a oração ou tratamento não terão sucesso. Isto é igualmente verdade no trabalho espiritual que fazemos em conexão com a nossa família, com nossos negócios, na vida artística ou profissional. A experiência real da presença deve ser sentida dentro de nós. Quando é assim, o milagre acontece no reino exterior. Renúncia completa a todas as características e soluções humanas. Outra razão para a ausência de cura é que muitas vezes estamos buscando cura em vez de totalidade.
Buscar a cura significa desejar se livrar de algum mal, de alguma dor, de alguma discórdia, alguma má formação ou alguma desarmonia. Por este caminho não há como chegar a Deus. O único caminho direto para ir a Deus é a experiência da plenitude em Deus. Isso significa a vontade de sermos lavados das características humanas a que cada um nos agarramos. Todos nós temos traços humanos que ficaríamos felizes em nos livrar, mas podem haver outros que não permitiríamos que nenhum homem tomasse de nós. E são esses que são de fato as barreiras para a cura. Conforme observamos até que ponto gostaríamos de substituir uma condição humana ruim por uma boa, saberemos por que nossas orações não são respondidas. É fútil chegar a um Deus espiritual com a intenção de encontrar uma solução humana, baseada em ideias humanas. Nós devemos estar dispostos a renunciar a todos os conceitos quanto à solução de qualquer problema, porque o sucesso vem somente com a renúncia de desejos humanos ou materiais, assim como do desejo do governo de Deus na terra. Mas quando nós abrimos nossa consciência para uma solução espiritual, ela surge de uma forma humana que nunca poderíamos ter pensado ou planejado. Ir a Deus pela plenitude, pela integridade do manto, pela completude do Espírito, pelo real batismo, significa uma vontade de ser cuidadosamente lavado, cuidadosamente purificado por dentro e por fora. A cura espiritual é uma atividade bonita se pudermos nos elevar acima do desejo de curar alguém, se pudermos nos levantar acima do sentimento de pena pelas doenças e dores da pessoa, ou se nós pudermos nos elevar acima da tentativa de tirar alguém de sua aflição. Caso contrário, mesmo se conseguíssemos alguma coisa, 99 em 100 pessoas voltariam a algo pior. Mas onde há uma transformação de consciência, isso sim é outra coisa. Os estados metafísicos de consciência em que, em sua maior parte, há uma preocupação com os efeitos como demonstração de saúde, suprimento, pureza ou superação de falsos apetites, não é parte do misticismo. No misticismo, procuramos apenas a obtenção dessa mente que também estava em Cristo Jesus, a obtenção do manto, o homem integral. Até que haja um reconhecimento de que existe um eu de pé na porta de nossa consciência, não há possibilidade de entrar no reino místico. Quando existe esse reconhecimento, no entanto, a consciência é imediatamente aberta para receber o Espírito e, eventualmente, nós chegamos ao ponto de onde podemos dizer como Paulo: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa presença interior está vivendo minha vida. Abrir a consciência ao influxo do eu nos dá uma habilidade mais apurada, seja no mercado, nas artes ou nas profissões. Porque esta consciência de quarta dimensão não só nos ativa, mas também nos motiva a pensarmos em termos de bem universal, ao invés de bem pessoal. Nós mudamos nossa consciência do homem mundano para o homem espiritual. As novas descobertas das Escrituras corroboram a correção da ideia dos dois homens, o homem terreno e o homem espiritual, e a natureza disso que traz a luz do homem espiritual no homem da terra. Mas o mundo metafísico não aceitou a ideia de dois homens.
Em vez disso, insistiu que um ser humano é espiritual e perfeito, o que é ridículo quando observamos a pessoa que está se autoproclamando espiritual e perfeita. Na Bíblia, o homem é identificado em sua dupla natureza. O homem da terra que deve rejeitar a mortalidade e aceitar a imortalidade, para que o mortal seja absorvido pela vida. Chegamos a isso por uma transformação de consciência. Essa transformação pode chegar através de qualquer intervenção direta de Deus, como no caso de Moisés no topo da montanha, ou através da intercessão de um professor espiritual. Quando Jesus disse: "Não chameis a homem algum de pai sobre a terra", ele estava revelando que o princípio criativo de um é o mesmo para todos. Portanto, todos nós devemos ser iguais, mas não em formas de expressão. A beleza não é encontrada somente em uma rosa. Podemos ver beleza em uma pedra ou em um pedaço de madeira. Então, nós também temos de perceber que a inteligência é concedida por Deus, mas nem todos nós vamos expressar a mesma quantidade dela. A inteligência está armazenada dentro de nós, mas a quantidade que expressamos é determinada por quanto nós a atraímos. O Poder do Silêncio, por Joel S. Goldsmith. Pelo nosso viver dos princípios da verdade, sem falarmos deles, outros testemunham o que acontece e são levados a nós. Este é o princípio do infinito invisível. Nós não temos que falar a verdade, não temos que anunciá-la. Nós temos que vivê-la. E, depois que ela se espalha a partir de nós, sem que estejamos conscientes de como isso aconteceu, nenhum de nós sabe porque as pessoas são influenciadas na direção da verdade. A única coisa que sabemos é que ela não é humanamente induzida. O maior poder sobre a terra é o poder do silêncio. O poder espiritual não pode ser expressado em palavras ou pensamentos, nem pode vir através de palavras ou pensamentos, apenas através do silêncio. Quando os sentidos estão em repouso, o poder espiritual pode ser liberado. É por isso que, se estamos em oração por algum problema nosso ou por algum problema de outro, ou em um nível mais amplo por um problema da nação ou do mundo, o ensaio de princípios espirituais básicos em nossa mente é apenas um passo levando a um período de silêncio absoluto, pela qual o Espírito invisível pode surgir. Se não tivermos cuidado, ficaremos presos na crença no poder temporal, o poder dos números, ou o poder de alguma atividade humana de fazer o bem. Mas logo em seguida vamos nos lembrar de nos abrirmos para a graça espiritual, em vez de tentar descobrir os acertos e erros de qualquer problema, seja pessoal ou nacional. Desta forma, seremos capazes de introduzir algo capaz de mudar o cenário. Algum dia será provado que 10 homens justos podem salvar uma cidade. Quando? Eu não sei, mas poderia ser hoje. Espiritualmente, ainda é verdade que nós devemos recolher nossa espada de volta na bainha. Espiritualmente, ainda é verdade que quem ferir pela espada deve perecer pela espada. Portanto, se a profecia de que o poder espiritual será provado neste século for realidade, então agora é a hora de provar isso. Poder espiritual significa introduzir o Espírito de Deus numa situação, mas não para provar o certo ou o errado.
e em seguida deixar as coisas seguirem do melhor jeito que elas podem. Não tenhamos nenhum bezerro de ouro na nossa mente, nenhuma confiança em qualquer imagem. Tenhamos a consciência receptiva. Então o que vem é seguido de sinais. Se recebermos uma resposta que é uma bênção universal, é de Deus, porque nem o diabo nem o sentido pessoal podem ser responsáveis por ações puras e universais. Quando entramos em meditação e fechamos nossos olhos para este mundo, vamos nos lembrar que estamos agora no corredor, ou ao menos estamos atrás da porta que se abre para o infinito. Através de nossa consciência, temos acesso ao infinito de Deus e à atividade de Deus, a substância e a lei de Deus. Tudo isso está dentro de nós. Entremos em meditação e seguimos para chegar ao Espírito, com o propósito de iluminação, com uma completa liberdade de conceitos e, em seguida, receber a verdade de que há realização e liberdade na presença de Deus, liberdade de qualquer senso de limitação.